Histórias Não Contadas. Episódio Frodo, meu rapaz. O sol despontava radiante sobre as colinas no noroeste do Velho Mundo, a leste do mar, e as flores coloriam o belo jardim em bolsão sob a colina. Suas janelas refletindo de forma espelhada o verde, amarelo e vermelho que invadia as paredes e bancadas de madeira. Mestre Ham-Gandhi ergueu a cabeça e parou de tirar as ervas daninhas de um canteiro de girassóis para dar bom dia ao senhor bolseiro, enquanto este fechava a bela porta verde redonda, assobiando. Bom dia, senhor Bilbo! Está uma bela manhã de verão, não concorda? Bom dia, mestre Hamfast. Sim. Depois dos últimos dias de chuva, o sol é uma dádiva, respondeu Bilbo com o sorriso de quem iria sentar e fumar um bom cachimbo no jardim. Mas em compensação, seu jardim precisa de uma poda extra depois de tanto aguaceiro. Terei trabalho para 2 dias aqui, respondeu o feitor, voltando ao seu trabalho. Iria lhe ajudar com o maior prazer, mestre Hamfast. Estou com as juntas um pouco enferrujadas, se é que me entende. E trabalhar no jardim seria revigorante. Mas me dispus esta manhã a ir à Quarta Leste. Quero visitar o velho Rory e meus primos na mansão Brandevin. Já teria saído, mas acabei me atrasando com o café da manhã e algumas arrumações de última hora. Não se preocupe, senhor Bilbo. Hansel virá me ajudar mais tarde. Mandei-o a Beirágua, à casa do fazendeiro Vila, buscar um pouco de adubo. Sam foi com ele. É só falar que vamos trabalhar no jardim e não consigo mais mantê-lo na toca. Sam tinha uns 8 anos na época, mas já amava as plantas com mais fervor que seu pai. E amava as histórias que o senhor bolseiro lhe contava. Seus meninos são adoráveis, mestre Hamfast. Uma pena que não poderia ajudá-los hoje. O dia está glorioso, disse Bilbo contemplando a paisagem à sua frente. Sim, senhor Bilbo. E está uma pintura, concordou o feitor erguendo os olhos. O senhor vai ficar fora muitos dias? Perguntou-se virando para Bilbo, pois era o feitor quem cuidava de Bolsão sempre que Bilbo saía. Uns 4 dias no máximo, meu caro. Bem, vou ir andando antes que o perfume deste belo jardim me convença a ficar mais um pouco e fumar algumas folhas do velho Toby. Os dois riram e Bilbo se virou para descer a já conhecida Rua do Bolsão. Tenha uma boa viagem, senhor Bilbo! Gritou o feitor para ser ouvido enquanto Bilbo se afastava. Obrigado, mestre Hamfast! Tenha um bom dia! Respondeu Bilbo na mesma intensidade vocal, se virando e erguendo a mão num adeus. Era realmente uma manhã esplendorosa. E caminhar era um dos hábitos prediletos de Bilbo, além de comer, ler e escrever seu livro. Desceu devagar a colina pela rua cercada de sebes dos 2 lados, respirando fundo, sentindo o ar matinal. Ergueu a mão em sinal de cumprimento ao ver Papai Dois Pés sentado fumando seu cachimbo de madeira, na frente da casa número 2 da Rua do Bolsinho. Sua esposa estava sentada ao lado, descascando abóboras. Bilbo a viu cochichar algo no ouvido do marido, enquanto este também erguia a mão em resposta ao cumprimento de Bilbo. Com certeza deve estar dizendo ao marido que vou sumir novamente, pensou Bilbo. Ele já se acostumara a ser o centro de muitas das conversas da Vila dos Hobbits e Beirágua desde que voltara de sua aventura no leste. De bolseiro muito respeitado, ele descaíra para um tuque aventureiro e esquisito. Mas hoje ele não se preocuparia com sua arruinada reputação. Tinha coisas mais importantes a tratar e já estava atrasado. Apertou mais o passo, passando pelo moinho do Ruivão e cruzando a ponte do Água. Na encruzilhada, tomou o rumo leste, em direção à Beirágua. Depois de andar mais de 1 milha, pôde ver ao norte as colinas depois do lago, salpicadas pelas pequenas tocas de hobbits, com seus jardinzinhos seguindo até a beira da água.
Um burburinho de risadas e conversas animadas vinha das janelas abertas da estalagem do Dragão Verde, que era a primeira coisa que se via quando se chegava à beirágua da direção de Vila dos Hobbits. Era uma grande casa com um dragão pintado de verde numa placa de madeira, seguida por uma fileira de belas árvores na ribanceira do lago. Bilbo parou esbaforido no pátio da estalagem, onde Ed Cova Miúda já o esperava com um pônei. Desculpe o atraso, Ed, meu rapaz. Bolinhos, coletes e girassóis, e acabei perdendo a hora. Bilbo finalmente se convenceu de que precisava voltar a fazer suas caminhadas, enquanto respirava ofegante, já que o colete apertado demais na cintura daquela manhã no vestíbulo não o haviam convencido totalmente. Não há por que se desculpar, Sr. Bilbo. Aproveitei para tomar umas cervejas e comer uns petiscos na taverna. Agora estou preparado para enfrentar o dia. Ed bateu com orgulho em sua barriga saliente. Pelo menos até o almoço, disse ele entregando o pônei a Bilbo, que lhe deu algumas moedas e subiu no animal, dando-lhe adeus, seguindo a estrada principal da aldeia. Eram 40 milhas até a ponte do Brandevin, e ele precisava se apressar se quisesse chegar antes do pôr do sol a Sapântano. Sentiu o cheiro de pão fresco vindo da feirinha mais à frente, com várias tendas coloridas e mesas ao ar livre que estavam repletas de hobbits animados para vender e comprar. Bilbo cumprimentou os transeuntes com reverências e seguiu a curva do caminho em declive com ribanceiras altas e sebes baixas no topo, que terminava na grande estrada do leste. Passava um pouco do meio da tarde quando Bilbo Bolseiro chegou a Sapântano, uma aldeia hobbit que ficava às margens da grande estrada do leste, a umas 18 milhas de Beirágua. Ed não havia exagerado quando disse que seu pônei era um dos mais rápidos do condado. Relâmpago fazia jus à fama que seu dono lhe deu. Parou na estalagem de nome Tronco Flutuante e não resistiu à tentadora cerveja e à comida deliciosa do lugar, além da companhia de vários hobbits entusiasmados por histórias, poesias e canções. Mas quando sentou na cama do seu quarto na estalagem mais tarde, Bilbo percebeu que estava ansioso. Tinha tomado a decisão há 2 noites e não queria esperar mais. Mas estava receoso. Frodo era seu primo mais jovem preferido. Havia nele algo que ele não via em mais ninguém. Uma chama ardente em seus olhos cada vez que ele lhe contava uma de suas aventuras ou das histórias dos elfos e dos dias antigos. Mas daí a sair da mansão Brandevin e vir morar com ele em Bolsão era um grande passo. E Bilbo pensava se Frodo estaria disposto a fazer uma mudança tão grande em sua vida. E ele se viu, depois de tanto tempo, com uma sensação de insegurança que mal lembrava que existia. Ao amanhecer, depois de tomar um reforçado café da manhã, Bilbo montou em Relâmpago e saiu pela estrada deixando para trás a bela aldeia com casinhas de telhado de palha, janelas e portas redondas e belos jardins. Teve vontade de parar para fumar pelo menos um pouco ao ver os campos da Quarta Leste banhados pelas cores do meio do dia. As terras baixas estavam todas cultivadas e pré-anunciavam colheitas abundantes. As terras das colinas verdes, repletas de frondosas árvores na direção sul, enchiam os olhos. Mas, depois de uma luta feroz entre o cachimbo e o seu destino, seu cachimbo perdeu a batalha. E ele seguiu estrada fora cantarolando uma de suas canções de viagem preferidas. A estrada segue sempre avante, da porta onde é o seu começo. Já longe a estrada vai constante, e eu vou por ela sem tropeço, seguindo-a com pés ansiosos, pois outra estrada vou achar, onde há encontros numerosos depois. Não posso adivinhar. La, 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 la.
Depois de várias milhas, campos, casas e tocas, Bilbo avistou ao longe a colina Buck e o Brandevin correndo à sua frente. Tinha acabado de passar Fosso Branco e já podia enxergar a ponte dos arcos de pedra ao longe. Fez o pônei apertar mais o passo. A grande estrada do leste que corta o condado estava bem tranquila aquele dia. Apenas um anão forasteiro com uma carroça, provavelmente indo para as Montanhas Azuis, e 2 ou 3 hobbits a pé foi o que Bilbo viu no caminho. Cumprimentou o hobbit guarda-cerca assim que chegou ao portão norte da sebe da terra dos Buques. Bilbo já havia perdido a conta de quantos bom dia e boa tarde tinha dito naquele dia. Seguiu a rua principal, deixando o pônei trotar devagar agora. O sol já descia formando um reflexo avermelhado no Brandevin, e as casas que ficavam às margens da rua, logo acima da colina dos Buques, já estavam iluminadas. A fumaça saía das chaminés anunciando que o jantar estava sendo preparado. O estômago de Bilbo fez um barulho anunciando sua indignação quanto ao fato de apenas ter recebido um magro almoço de beira de estrada, algumas frutas à tarde e nada mais. Bilbo tentou ignorá-lo e entrou num caminho à direita que descia para a estrada entre a mansão e o rio. Viu portas laterais à sua esquerda e muitas escotilhas enquanto descia. Mais um pouco e ele pôde ouvir a dança calma das águas do Brandevin, já quase na penumbra. Mais à frente, num cais com uma balsa amarrada, um hobbit acendia um lampião que ficava num poste ao lado e iluminava a pequena extensão de madeira. A mansão do Brandevin se erguia imponente com suas mais de 100 janelas e escotilhas espalhadas pela colina. Havia 3 portas dianteiras. Bilbo parou na do meio. Desceu do pônei e o deixou num pequeno gramado pastando. Parou na frente da grande porta redonda. Respirou fundo, sem saber por que estava tão nervoso, e tocou a campainha. Sem perceber, colocou a mão no bolso à procura do seu anel. Sempre que estava em situações assim, a tentação de usá-lo aumentava. Havia usado pouco seu anel mágico, apenas para escapar dos sacola-bolseiros e de visitantes indesejados quando não havia outra forma, mas o guardava numa fina corrente em seu bolso depois de várias vezes ele já ter lhe escapado do dedo. Fechou a mão, apertando o anel. A porta se abriu, enchendo a entrada de luz amarelada. Uma senhora hobbit de meia-idade convidou Bilbo para entrar, reconhecendo-o de imediato. Era Amaranta Brandenburg, uma das filhas de mestre Gorboduc, que decidira não se casar, dedicando sua vida a cuidar do pai, que era de idade avançada, e da mansão Brandevin. Juntar uma montanha de filhos, com netos e bisnetos morando sob o mesmo teto, requeria um pulso firme e muitas habilidades políticas, as quais Amaranta tinha sobrando. Primo Bilbo, que surpresa agradável! Vamos, entre! O hall de entrada da mansão Brandevin era uma sala enorme e redonda, com um túnel seguindo à direita e outro à esquerda, e um arco grande à frente revelando um túnel que seguia nas 2 direções mais ao fundo. Havia um enorme lustre no centro e um chão com ladrilhos coloridos formando um desenho. Havia várias portas que davam para armários de roupas. Amaranta abriu um deles, deixando o casaco e as coisas de viagem de Bilbo nele. Imagino que deve estar com fome. Amaranta conhecia muito bem os hobbits. Bilbo quis discordar por educação, mas seu estômago deu mais um daqueles anúncios indignados bem naquele momento. Amaranta sorriu. O jantar será daqui a 1 hora, mas trarei uns petiscos para você na sala 2. Havia várias salas de convivência na mansão, e todas tinham números assim como os quartos. Frodo ficará tão feliz com a notícia de sua visita, disse ela indo em direção ao corredor sul. Ele está na mansão agora? Perguntou Bilbo, tentando parecer desinteressado. Ainda não chegou, respondeu Amaranta num tom irritado. Sempre sai para sei lá onde e volta sei lá quando.
Já chegou a perder o jantar algumas vezes. O jantar, mestre bolseiro! Sempre lhe digo que essas escapadas ainda vão trazer algum mal sério. Podem escrever minhas palavras. Vindolescência é uma fase conturbada, prima Amaranta, apaziguou Bilbo. E como está Pai Douro? Assim era chamado o velho Rory. Será que ele estaria disposto a uma conversa rápida a sós comigo antes do jantar? Rory anda sempre ocupado. Desde a morte de papai sobrou quase tudo para ele administrar. Faço o que posso para ajudar, pelo menos na mansão. Amaranta disse a última frase com uma boa dose de satisfação. Mas com você tenho certeza que não irá se opor em conversar. Sabe o quanto ele ama a sua companhia. Ele está no escritório. Vou levá-lo até lá. Amaranta o levou pelo corredor, passando por várias portas e 2 salas de convivência, parando numa bela porta redonda no corredor seguinte. Amaranta bateu na porta, chamou o irmão e explicou que Bilbo tinha chegado e queria vê-lo. Em pouco tempo, Bilbo estava sentado numa poltrona confortável em frente a uma janela, vendo a escuridão e a lua refletida no Brandevin, comendo alguns petiscos e tomando chá. Pai Douro parecia velho e estava com um aspecto muito cansado. Mas como Amaranta já havia predito, uma boa conversa com pessoas interessantes e espertas ainda era um prazer inegável. E Bilbo era um dos seus primos preferidos para isso. Ele ria de uma anedota antiga sobre uma fracassada caçada de coelhos que Bilbo acabara de contar, enquanto Bilbo se ajeitava na poltrona, tentando encontrar o melhor momento para entrar no assunto que o trouxe à mansão Brandevin. Meu primo, disse Bilbo suspirando. Já não somos mais os rapazes jovens e alegres que corriam pelo condado inteiro atrás de borboletas e coelhos. Estamos velhos. Eu estou velho, respondeu Pai Douro num gracejo. Gostaria de saber o que anda tomando para ter essa aparência, primo, pois exercícios eu sei que não são. Terminou apontando para o colete apertado de Bilbo, que ficou sem graça. Bilbo tinha 99 anos, enquanto Pai Douro tinha 87, mas na aparência, Bilbo parecia ter 50. Ele tinha fama de conservado e sempre era motivo de especulações dos parentes. Acho que minhas rugas somem na mesma proporção que minha barriga cresce, brincou Bilbo tirando uma gargalhada do velho Rory. Aproveitou a oportunidade e ensaiou uma mudança de conversa. A hora tinha chegado. Gostaria de conversar um assunto um pouco mais sério, se me permite, primo. Bilbo começou meio sem jeito. Pai Douro olhou profundamente e suspirou. E creio que já sei o motivo dessa conversa, mestre bolseiro, respondeu Pai Douro colocando a xícara de chá na mesinha. Você veio para levar nosso Frodo à Bolsão, estou certo? Minhas intenções são tão óbvias assim? Disse Bilbo sem pensar e preocupado. Pai Douro riu. Você tem vindo nos visitar com muito mais frequência que o habitual, primo. E vejo como vocês dois se dão bem. Apenas deduzi o óbvio. Pai Douro parecia orgulhoso de sua própria perspicácia. E o que você me diz? Perguntou Bilbo ansioso. Pai Douro de repente ficou sério. Bem, tenho que admitir que não gosto da ideia do nosso Frodo vivendo para aqueles lados. Aquela gente da Vila dos Hobbits é esquisita. Não quero que Frodo fique como eles. Nunca entendi por que Belladonna deixou Bilbo construir uma toca tão grandiosa naquele lugar, com tanto espaço bom na Terra dos Buques. Pai Douro viu o rosto desapontado de Bilbo e deu um sorriso. Mas também não quero que aqueles sacola-bolseiros fiquem com o bolsão da nossa amada Belladonna. Gente detestável. Eu sei que Frodo terá tudo o que precisa com você, Bilbo. Sei que você não o deixará se meter em encrencas, se é que me entende. Pai Douro não queria dizer a palavra aventuras, mas sabia que Bilbo tinha entendido o recado. Olhou para a janela com um olhar triste. Desde que nosso velho pai morreu, tenho tido muitas responsabilidades.
E sei que não tenho dado a atenção que Frodo merece desde que Drogo e Prímula também se foram. Amaranta faz o que pode, mas temo que aqui Frodo seja só mais um, sem ninguém para cuidar dele como se deve. Gosto muito daquele rapazinho e por mais que me doa essa mudança, prefiro que ele fique com você e seja um bolseiro honesto e respeitável. Eu cuidarei dele como de um filho, primo. Frodo será meu herdeiro. Farei tudo como manda a lei. Bilbo disse tentando tranquilizar e retificar que suas intenções são sérias. Ai de você se não o fizer, disse Pai Douro com um sorriso. Ai de você! Bilbo mexia em seu anel no bolso. Estava esperando Frodo na sala 2, olhando para um dos quadros na parede, fingindo prestar atenção na pintura. Bilbo! Frodo irrompeu na sala e se jogou num abraço apertado de bolseiros. Você me disse que viria no início de agosto. Estou tão feliz que decidiu vir mais cedo. Frodo olhou mais atentamente. Você está bem? Parece mais sério que o habitual. Sente-se aqui, Frodo, meu rapaz. Bilbo pediu sentando-se na poltrona ao lado. Estava pensando nisso há algum tempo. Na verdade, há um bom tempo. Sei que você gosta de Mestre Hamfast e do pequeno Sam. E veja bem, se você aceitar, farei tudo dentro do que pede a lei do condado. 7 testemunhas e tudo mais. Frodo olhava confuso. Bem, o que estou querendo lhe dizer é que se você aceitar, poderemos comemorar nossos aniversários juntos, com conforto. Sem daquela correria de Berágua a Buquiburgo, se é que me entende. Na verdade, não estou entendendo nada. O que exatamente o senhor quer me dizer? Perguntou Frodo com olhos aflitos. Bilbo se colocou em pé. Não poderia dar um anúncio dessa magnitude sentado. Bem, Frodo, meu rapaz, estou lhe convidando para vir morar comigo em Bolsão. Parou na frente de Frodo, com a mão rodopiando o anel mágico em seu bolso. Frodo parecia estar absorvendo o que acabara de ouvir. Você diz, morar com você? Em Bolsão? Para sempre? Sim, sim, disse Bilbo. Para sempre. E lhe deu aquele sorriso afetuoso tão conhecido. Então, Frodo, meu rapaz, o que me diz? Frodo pôs-se de pé num salto. E quando partimos? Lhe devolvendo o mesmo sorriso afetuoso. Bilbo estava feliz. Agora, Bolsão teria mais um bolseiro. E ele, um amigo de novo.